O Rio de Janeiro é um estado conhecido mundialmente. Suas praias, como Copacabana e Ipanema, são famosas. O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar são cartões postais. Milhões de turistas visitam o Rio todos os anos. Eles vêm para ver a beleza natural e sentir a energia da cidade. O Carnaval do Rio é uma das maiores festas do mundo. A cultura é rica, com samba, bossa nova e muita arte. O povo carioca é conhecido por ser alegre e acolhedor. O estado tem uma geografia única, com montanhas e mar lado a lado. Essa beleza, no entanto, esconde uma realidade muito mais dura e complexa que afeta a vida de milhões de pessoas. Essa paisagem deslumbrante convive com grandes problemas sociais. O Rio de Janeiro é um lugar de enormes contrastes. Ao lado de bairros ricos e luxuosos, existem muitas favelas. Nessas comunidades, a vida é difícil. Faltam serviços básicos, como saneamento e saúde. As oportunidades de emprego e educação são poucas. Essa desigualdade social é muito grande e visível. Ela cria um abismo entre diferentes partes da população. É nesse cenário de carência e abandono pelo Estado que a violência encontra um terreno fértil para crescer e se espalhar, tornando-se um problema crônico que marca a história do Rio. A imagem de cidade maravilhosa é, portanto, apenas uma parte da história. Para muitos moradores, o dia a dia é uma luta constante. A preocupação com a segurança está sempre presente. As notícias sobre tiroteios, assaltos e confrontos são comuns. Isso cria um clima de medo e tensão. As pessoas mudam suas rotinas para evitar o perigo. Elas evitam sair à noite ou passar por certas áreas. A violência não escolhe lugar e pode acontecer em qualquer parte do estado, desde a capital até as cidades do interior. Esse medo constante afeta a qualidade de vida e a saúde mental da população. Essa dualidade entre a beleza e o perigo define o Rio de Janeiro. De um lado, há a celebração da vida, da cultura e da natureza exuberante. Do outro, há a sombra da violência que assusta e limita. Entender por que o Rio chegou a esse ponto é fundamental. Não é um problema simples, com uma única causa. É o resultado de um longo processo histórico de desigualdade, ausência do poder público e o fortalecimento de grupos criminosos que disputam o controle de territórios e pessoas. A violência no Rio é uma ferida profunda que precisa ser compreendida para que possa ser curada. A violência no Rio de Janeiro está diretamente ligada ao poder de grupos criminosos. O crime organizado, principalmente as facções de tráfico de drogas, existe há décadas. Esses grupos surgiram nas favelas e presídios. Eles controlam territórios com mão de ferro, usam a força para impor suas leis e vender drogas. O domínio territorial é crucial para eles. As facções disputam o controle de áreas de venda de drogas. Essas disputas causam confrontos armados violentos. Os tiroteios são frequentes e colocam em risco a vida de todos os moradores, incluindo crianças e pessoas inocentes que não têm nada a ver com o conflito. Nos últimos anos, um outro tipo de grupo criminoso ganhou muita força: as milícias. As milícias são formadas principalmente por agentes e ex-agentes de segurança. Eles surgiram com a promessa de combater o tráfico e trazer segurança para as comunidades. No início, alguns moradores apoiaram essa ideia. Eles queriam se livrar da opressão dos traficantes. Mas a promessa de segurança se transformou em uma nova forma de exploração. As milícias expulsaram os traficantes de muitas áreas, mas assumiram o controle para si, criando um novo tipo de poder armado, muitas vezes mais organizado e com mais conexões políticas. As milícias operam de forma diferente dos traficantes. Elas não se concentram apenas na venda de drogas. Elas cobram taxas de segurança dos moradores e comerciantes. Controlam serviços básicos como a venda de gás de cozinha, o acesso à internet e o transporte alternativo. Quem não paga sofre retaliações violentas. Além disso, as milícias se envolvem em grilagem de terras e construção ilegal de imóveis.
Elas se tornaram um poder econômico e político. Conseguem eleger políticos que defendem seus interesses, o que dificulta muito o combate a esses grupos. A coexistência e a disputa entre facções e milícias tornam o cenário ainda mais complexo. Em algumas áreas, esses grupos lutam entre si pelo controle. Em outras, podem até fazer acordos. Para os moradores, a situação é sempre de medo e incerteza. Eles vivem sob o domínio de um poder paralelo. Não sabem em quem confiar. A polícia muitas vezes é vista com desconfiança e o Estado não consegue garantir a segurança. Essa dinâmica de poder armado cria um ciclo de violência que parece não ter fim e que sufoca a vida nas comunidades dominadas. Viver em áreas dominadas pela violência no Rio de Janeiro significa ter a vida afetada todos os dias. Os moradores precisam seguir regras impostas pelos criminosos. Essas regras são chamadas de leis do morro ou leis da milícia. Elas incluem toques de recolher. Dizem a que horas as pessoas podem entrar ou sair da comunidade. Os grupos também decidem quem pode abrir um comércio e quanto deve pagar. Desobedecer a essas ordens pode resultar em punições severas, até mesmo a morte. Essa submissão forçada tira a liberdade e a dignidade das pessoas. Elas vivem em constante estado de alerta, com medo de fazer algo errado. Os dados sobre a violência no Rio de Janeiro são alarmantes. Embora os números de homicídios possam variar, o estado frequentemente aparece entre os mais violentos do Brasil. Por exemplo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, o Rio de Janeiro registrou uma das maiores taxas de mortes violentas intencionais. Um dado muito preocupante é o número de mortes causadas por intervenções policiais. Essas mortes muitas vezes acontecem durante operações em favelas. Outro dado impactante é o de balas perdidas. Muitas pessoas são atingidas dentro de suas próprias casas, escolas ou no trabalho. São vítimas inocentes da guerra entre criminosos e a polícia. O impacto na vida dos jovens é devastador. As crianças crescem em um ambiente de violência. Elas testemunham tiroteios e veem pessoas armadas diariamente. Isso causa traumas psicológicos profundos. Muitas escolas precisam fechar as portas por causa dos confrontos. Os alunos perdem dias de aula e têm seu aprendizado prejudicado. A falta de oportunidades e a presença constante do crime fazem com que muitos jovens sejam atraídos para o tráfico ou para a milícia. Eles veem no crime uma forma de ganhar dinheiro e poder, algo que a sociedade formal não lhes oferece. Para a população em geral, a violência cria barreiras invisíveis. O medo limita a circulação pela cidade. As pessoas evitam certos bairros e horários. O transporte público pode ser perigoso. Os serviços básicos, como entrega de correspondências e até mesmo ambulâncias, muitas vezes não conseguem entrar em certas áreas. Profissionais de saúde e educação trabalham sob constante estresse e risco. A violência não apenas mata, ela também aprisiona as pessoas em suas próprias casas e comunidades, roubando-lhes o direito fundamental de ir e vir com segurança e de viver uma vida plena e tranquila. O governo do Rio de Janeiro enfrenta desafios enormes para controlar a violência. Um dos maiores problemas é a corrupção dentro das próprias forças de segurança. Policiais corruptos podem se envolver com traficantes ou milicianos. Eles podem vender armas, informações ou fazer vista grossa para as atividades criminosas. Isso enfraquece a confiança da população na polícia. Combater a corrupção é um passo essencial. Outro desafio é a força das milícias, que têm influência política. Elas se infiltram em instituições do Estado, o que torna muito difícil desarticular esses grupos. É uma luta contra um inimigo que muitas vezes está dentro do próprio sistema. As estratégias de segurança pública adotadas no passado muitas vezes se mostraram ineficazes. Por muito tempo, a principal resposta foi o confronto direto. Grandes operações policiais com muitos tiros nas favelas.
Essa abordagem, conhecida como guerra às drogas, raramente traz resultados duradouros. Ela causa muitas mortes, incluindo de inocentes, e não acaba com o poder dos grupos criminosos. As unidades de polícia pacificadora, as UPPs, foram uma tentativa de mudar isso, com policiamento de proximidade. No início, tiveram algum sucesso, mas o projeto perdeu força por falta de investimento e por problemas de corrupção, não resolvendo a questão a longo prazo. Para construir um futuro de paz, as soluções precisam ir além da polícia. É necessário um investimento maciço em políticas sociais. Isso significa oferecer educação de qualidade para as crianças e jovens, criar oportunidades de emprego e renda nas comunidades mais pobres, melhorar a infraestrutura das favelas, com saneamento básico, moradia digna e áreas de lazer. Quando as pessoas têm acesso a direitos básicos e a um futuro melhor, o crime perde sua atratividade. A segurança pública precisa andar junto com o desenvolvimento social. Uma não funciona sem a outra. É preciso ocupar os territórios não apenas com polícia, mas com cidadania. A esperança por um Rio de Janeiro melhor ainda existe. Ela está na força de seus moradores. Em muitas comunidades, existem projetos sociais, culturais e esportivos que tentam oferecer alternativas aos jovens. Líderes comunitários lutam por direitos e por paz. A solução para a violência no Rio é complexa e demorada. Exige um compromisso sério e contínuo dos governos. Exige uma polícia mais inteligente e menos violenta. E exige, acima de tudo, que a sociedade reconheça que a desigualdade é a raiz do problema. Somente com justiça social, oportunidades e um Estado presente de forma positiva, será possível transformar a realidade e fazer do Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa para todos.